Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o tema do vídeo de agora é o surgimento de uma suposta nova aliança militar no Oriente Médio, provavelmente em resposta ao conflito entre Estados Unidos e Irã, porque, como a gente tem visto até recentemente, o Irã tem atacado muitas bases militares dos Estados Unidos na região. Então, acaba que os países ali da Península Arábica estão sofrendo por causa dos ataques entre esses dois países. Vamos ver do que se trata, mas primeiro quero pedir a todos que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o material com os amigos e deixem seus comentários aqui embaixo. Isso tudo ajuda a dar mais relevância ao vídeo junto ao algoritmo. E agora, sem mais delongas, vamos começar. Risco de escalada cada vez maior na Ásia Ocidental, no Oriente Médio, aliança entre Turquia, Paquistão e Arábia Saudita, uma aliança praticamente anti-Irã. É também anti-Israel em alguns pontos, principalmente por causa da Turquia, mas é mais anti-Irã. E eu vou explicar para vocês os motivos disso. Arábia Saudita, Turquia e Paquistão fizeram uma aliança de apoio mútuo, uma aliança de defesa. Assinaram hoje, agora, sexta-feira, porque lá o fuso horário, né? Sexta-feira. O que me surpreende é a participação do Paquistão nisso aí, porque eles estão geograficamente um pouco mais afastados, mas até que faz sentido, porque eles também fazem fronteira com o Irã. Chega antes para eles, assinaram em Meca, tá? E o objetivo deles é conter qualquer tipo de ato de agressão aos países. Então, na prática, representa mais ou menos o que é a OTAN, lá no artigo 5º da OTAN, apesar da Turquia fazer parte da OTAN. Se um dos países é alvejado, se é atacado, os outros obrigatoriamente têm que entrar para ajudar. Tá? A gente vê isso em vários outros cantos também, por exemplo, China e Coreia do Norte têm essa aliança de defesa mútua. Isso não é tão raro assim, mas é importante destacar. E qual que é a justificativa que eles utilizaram? Eles estão preocupados com a escalada da guerra entre Irã, Estados Unidos e Israel, e eles citam principalmente o Irã e citam também Israel. A citação de Israel vai muito por conta da Turquia, tá? Por conta de ser um algoz de Israel, né? De tecer críticas, inclusive. Porque vale lembrar para todos e falar para aqueles que talvez não saibam, os países islâmicos, de modo geral, eles antagonizam Israel. Alguns deles já não antagonizam mais, tipo a Jordânia, por exemplo. Mas, de modo geral, os países muçulmanos costumam ser contrários até à existência do Estado de Israel. Israel, a Turquia, eles já tiveram momentos durante essa guerra mesmo de tensão entre eles, mas a maioria vai ali com justificativa principalmente por conta do Irã. Entre as questões aqui, a gente falei de aliança no Oriente Médio ou na Ásia Ocidental, mas não é necessariamente no Oriente Médio ou Ásia Ocidental. Vou explicar aqui para vocês de maneira bem rápida. A Turquia é Oriente Médio, ela está ali no Oriente Médio, ela faz essa passagem, inclusive para a Europa, certo? Tanto é que alguns vão falar que a Turquia, alguns não, de alguns outros pontos, né, do ponto de vista geopolítico, a gente costuma dizer que a Turquia ela é tanto Ásia quanto tem uma parcela também na Europa. A Arábia Saudita nem se discute, é um país da Península Arábica, então a gente está falando sobre a Ásia Ocidental mesmo, Oriente Médio. Já o Paquistão, ele não necessariamente é Oriente Médio. O que a gente tem assim de corte do mapa geográfico mesmo é que o Oriente Médio ele pega a partir aqui do Egito, certo? Vindo até o Irã. Então, o Paquistão, a gente considera que o Paquistão ele é Ásia Meridional, tá? Bom, só para explicar, Oriente Médio ou Ásia Ocidental tem a sua maior parte na Ásia, tá? Por que eu falei na Ásia? Porque o Egito ele pertence ao continente africano, mas a gente coloca o Egito no Oriente Médio, principalmente do ponto de vista geopolítico, de proximidade com os países do Oriente Médio, com os países da Ásia Ocidental. Muito por conta também dessa península aqui, que é a Península do Sinai, que inclusive é objeto de disputa, pertence ao Egito, importante destacar isso, mas já foi tomada por Israel em 2 momentos ao longo do século XX.
tá? Em 2 momentos ao Inclusive, só foi devolvido ao Egito mediante negociações para normalizar a situação diplomática com o Estado de Israel, porque pela sua própria capacidade militar, o Egito provavelmente não teria conseguido recuperar a Península do Sinai. longo do século XX. E isso aqui, um dos grandes motivos, Israel conseguiria ter acesso a isso aqui. Olha só que interessante isso aqui, ó. Canal de Suez, que é do território egípcio, faz parte do território, apesar de ser uma obra do imperialismo, está dentro do território egípcio que faz toda a ligação do Mar Vermelho, né? Desse mar aqui ao Estreito de Bab el-Mandeb, que a gente fala bastante, o Golfo de Adem, o Mar Arábico e depois o Oceano Índico. Então, se a gente fizer um recorte, a gente falando de Ásia Ocidental, a gente está falando daqui do Egito, vindo até aqui o Irã, tá? Então por que a gente está falando dessa aliança do Oriente Médio? Na verdade, não é uma aliança da Ásia Ocidental, do Oriente Médio. A gente está falando de uma aliança de países muçulmanos. Aí fica mais fácil da gente entender, tá? Porque muçulmano, o islamismo é religião, tá? Então a gente está falando de uma aliança. Agora vamos aos fatos. O peso de cada um aqui. A Arábia Saudita é considerada entre os países muçulmanos do Oriente Médio uma das maiores forças, né? Até porque eles têm um dos maiores orçamentos militares do mundo. A Arábia Saudita investe muito em armamento dos Estados Unidos, até porque existe essa aliança de conveniência entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita, já que eles são grandes produtores de petróleo. E uma parte dessa estrutura desse acordo de não sei se dá para chamar de acordo de defesa, mas uma parte dessa colaboração envolve a venda de material bélico. Então, a maior força dos países do Oriente Médio muçulmanos, certo? A Arábia Saudita, tá? Agora ela começa a bater de frente com o Irã. Por quê? Porque o Irã se mostrou nessa guerra uma força regional. O Irã mostrou ao que veio, certo? E aí você tem todos esses contrastes. Como eu falei para vocês, a Arábia Saudita está lá no início, na sua tentativa de iniciar o seu programa nuclear em parceria com os Estados Unidos, muito por conta, a justificativa deles, né? Muito por conta do Irã. Eles falam que se o Irã tiver arma nuclear, eles também vão ter. Então, você tem essa questão que é importante. A Turquia, dos 3 países aqui que a gente citou, né? A gente tem que lembrar também que a Arábia Saudita vê o Irã como um rival regional pela hegemonia ali no Oriente Médio. Então, é bem natural que eles afirmem que se o Irã adquirir armas nucleares, eles também vão ter que ter. Uma outra força, é o segundo maior exército da OTAN. A Turquia é o segundo maior exército da OTAN, só perde para os Estados Unidos. E ela é um país da aliança do Tratado do Atlântico Norte, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ela é um membro forte da OTAN, inclusive. Então nós temos uma OTAN, uma força no Oriente Médio, e o Paquistão, como eu falei para vocês, que não é necessariamente no Oriente Médio, mas é um país muçulmano, aí a gente fala de religião, os 3 países são, em sua maioria, muçulmanos. O Paquistão, dos 3, é a única força nuclear. Desses 3, é o único país com armas nucleares. Tá? Então, assim, é uma aliança forte, tá? Para quem acha que não é uma aliança bastante forte em relação a isso. E isso se justifica também. Eu acho engraçado esses países estarem se juntando, pelo menos afirmando que estão se juntando por causa da ameaça iraniana, sendo que, na verdade, os iranianos foram agredidos pelos Estados Unidos e por Israel. Então, acaba sendo muito estranho que eles sejam vistos como os agressores, sendo que eles que foram agredidos. Bem, apesar do Paquistão fazer os seus esforços para poder buscar a paz, né, o contorno da situação entre essa guerra de Estados Unidos, Irã, Israel, o Paquistão é alinhado aos Estados Unidos. A Arábia Saudita é alinhada aos Estados Unidos. E a Turquia é alinhada aos Estados Unidos. Então, é um acordo de defesa mútua, certo? Entre os 3 países, que são 3 países fortes do ponto de vista militar, cada um com sua
com sua questão, como eu falei para vocês, armas nucleares, o segundo maior país da OTAN, força no Oriente Médio, mas os três têm ligações diretas com os Estados Unidos, tá bom? E o Irã vai sobrevivendo em relação a isso. E isso também leva em outro ponto aqui que a gente precisa destacar, que a Arábia Saudita, né, o Irã ontem fez um comunicado, eu falei para vocês que qualquer país que fizer qualquer tipo de ataque, ceder as suas bases novamente para os Estados Unidos ou para Israel para atacar dessas bases, o Irã, os países do Golfo, Arábia Saudita, Iraque, mas isso você pode estender, não precisa ficar só no Golfo, serão alvejados pelo Irã. Ele faz um aviso, suas bases serão. Nesse ponto aí dá para entender essa aliança militar, porque de fato os iranianos estão respondendo fogo com fogo, eles não estão deixando barato essa agressão por parte dos Estados Unidos. Eles estão respondendo à altura. Atacadas, tá? E aí a Arábia Saudita hoje também ela informou que ela está preocupada com ataques que ela possa receber agora nas próximas horas ou nos próximos dias. Primeiro, ela informou que ela está preocupada com mais ataques vindos do Iêmen. Os navios sauditas não estão passando por Bab el-Mandeb, então ela está preocupada com ataques vindos do Iêmen, certo? E ataques vindo do Iraque, ao norte do território, então ao sul e ao norte do território saudita. Esses ataques do Iraque seriam de milícias ligadas ao Irã, como a gente já falou aqui, inclusive já tratou. É importante salientar que o Iraque ele tem uma forte influência iraniana, porque é um país de maioria xiita, assim como o Irã. O xiismo é a corrente minoritária do Islã, mas esses dois países têm a maioria dos seus muçulmanos xiitas, ao contrário dos outros países tipo a Arábia Saudita, que é de maioria sunita. Sobre essas milícias ligadas ao Irã, tá? No Iraque, que tem também milícias, inclusive xiitas, né, do islamismo xiita, muito próximas do Irã. Basta vocês lembrarem que recentemente nos cortejos fúnebres do ex-ayatollah o Ali Khamenei, eles passaram pelo Iraque também, principalmente por conta da proximidade da população de reconhecimento de Ali Khamenei como imã do Irã, o imã do Oriente Médio, né? Dentro do islamismo xiita. Então eles alertaram, tá? Eles estão em observação, estão alertando porque eles falaram que viram movimentações de drones e mísseis, acreditando que pode vir um ataque coordenado do Iraque, então, ao mesmo tempo, e do Iêmen com a coordenação do Irã. Então, essa aliança que eles estão fazendo, ela é muito mais anti-Irã do que anti-Israel, porque a Arábia Saudita e Israel, apesar de a Arábia Saudita ainda reconhecer, tem essa questão que acho que é importante falar, reconhecer, lutar pelo reconhecimento, lutar não, acreditar, né, defender o reconhecimento do Estado palestino, ainda tem esse enclave, né, essa questão de que o Donald Trump disse que só vai dar o start para o programa nuclear saudita se a Arábia Saudita assinar o Acordo de Abraão. Os Acordos de Abraão. Eu ia falar Abraões, os Acordos de Abraão. O que são os Acordos de Abraão? Acordos que foram feitos entre Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita assinar, né, com os Estados Unidos e Israel, de que ela se torna um país agora menos hostil para Israel e aceite. E vale apontar que isso seria considerado pelos islâmicos mais radicais como uma traição. O reconhecimento da existência do Estado de Israel é muito mal visto pelas pessoas mais obstinadas na sua fé no Oriente Médio, e inclusive pelos líderes religiosos de lá. Entre outras coisas, que não tem Estado palestino. Não se luta pelo Estado palestino. Entendeu? E ela, como é que ela vai abandonar isso? Que é uma luta, uma defesa histórica de Israel, da Arábia Saudita, né? Até agora a gente não tem desenvolvimento mais sobre isso, tá? Eles estão tentando negociar com os Estados Unidos. Mas, de certa forma, a gente percebe que a maior parte aqui do que a gente está falando desse acordo é anti-Irã, muito mais do que anti-Israel. O que teria de anti-Israel aqui, principalmente, seria a Turquia. Mas, no geral, é mais anti-Irã. Uma pausa rápida aqui no nosso vídeo para poder falar do cafezinho Vero.
Bom, agora já terminou a discussão do tema proposto. Agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam da fala do professor e dos meus comentários. Escrevam aqui embaixo nos comentários. Também não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Eu agradeço a todos por assistirem e verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e valeu!